Olá pessoal, eu sou a Gabi do Tudo Certo e bem-vindos para mais um vídeo no canal. E nesse vídeo a gente está começando um novo quadro aqui do canal que eu resolvi criar durante essas férias, que é a Quinta Literária. Da última vez que eu pedi pra vocês me darem ideias de vídeos pro canal lá no Instagram, vocês falaram muito sobre livros, que queriam ver mais coisas de livros aqui no canal. Então, nada mais justo do que eu trazer isso pra vocês. Então, durante as minhas férias, a gente não vai ter 2 vídeos por semana, a gente vai ter 3 vídeos por semana e toda quinta nós teremos a Quinta Literária pra falar sobre livros. E para começar essa quinta literária de forma graciosa, a gente vai começar com a resenha de Trono de Vidro, Herdeira do Fogo. Este é o terceiro livro da série com o mesmo nome, a série chama Trono de Vidro. E quem me segue no meu Instagram, gente, sabe a guerra que foi ler esse livro. Eu fiquei lendo esse livro durante bastante tempo e foi uma releitura. Eu já tinha lido uma vez, ano passado, se não me engano, mas eu simplesmente não lembrava de nada e não tinha gostado e tinha resolvido abandonar a série. Porém, eu tenho um problema. Eu amo os personagens desse livro. Eu sou totalmente apegada aos personagens, mas não sou apegada à história. E eu resolvi dar uma segunda chance pra esse livro. Li de novo, gente, sou guerreira, porque olha o tamanho desse livro. Então eu li de novo e agora eu vou falar a minha opinião pra vocês. Mudou um pouquinho a opinião da primeira vez que eu li, então eu trouxe aqui pra falar a minha opinião pra vocês. Bom, gente, como esse aqui vai ser uma resenha do livro 3 de uma série, então acho que nada mais justo do que eu falar pra vocês qual foi a minha experiência também com os outros 2 livros e com a prequel que tem um livro que é tipo um spin-off que acontece antes da história, que eu também li. Então vou falar um pouquinho sobre esses 3 livros, qual foi a minha experiência com esses 3 livros, antes de falar do terceiro propriamente dito, porque senão muita gente pode ficar um pouco perdido. E também, sabendo um pouco da sinopse do primeiro livro, talvez eu incentive você a começar Trono de Vidro. Afinal, eu quero lembrar sempre que a minha opinião não é regra aqui. Eu conheço muita gente que ama Trono de Vidro de paixão. Eu tenho alguns problemas com a série e isso não quer dizer que seja uma série ruim ou que seja uma série que não vale a pena ser lida. Simplesmente não funcionou totalmente pra mim. Mas bom, vocês vão entender melhor quando eu for falando, mas se você se interessar pela série, te convido a ler. É sim uma série muito legal, uma série muito divertida. Bom, o primeiro livro da série é esse aqui, Trono de Vidro. Ele não tem nenhum outro nome, o nome é só Trono de Vidro mesmo. A capa, inclusive, gente, é linda. Eu sou apaixonada pelas capas de Trono de Vidro. E eu vou ler a sinopse pra vocês terem uma ideia sobre o que se trata. Nas sombrias e sujas minas de sal de Endovier, um jovem de 18 anos está cumprindo sua sentença. Selena é uma assassina e a melhor de Adarlan. Aprisionada e fraca, ela está quase perdendo as esperanças quando recebe uma proposta. Terá de volta a sua liberdade se representar o príncipe de Adarlan em uma competição, lutando contra os mais habilidosos assassinos e larápios do reino. Endovier é uma sentença de morte, e cada duelo em Adarlan será para viver ou morrer, mas se o preço é ser livre, ela está disposta a tudo. Então a gente conhece a Selena no primeiro livro. Ela é uma assassina e ela tá presa em um lugar de escravidão, assim. E aí o príncipe do reino lá chega e fala pra ela ser a campeã dele, pra lutar numa competição contra os maiores e melhores assassinos do reino, pra ser a assassina, não usam esse nome, né, mas vai ser a assassina do rei. E ela vai, porque aí ela vai poder ter a liberdade dela e saída de Endovier. Um dos meus maiores amores dessa série é realmente a Selena. Eu sou totalmente apaixonada pela personagem. Ela é maravilhosa, sério. Mas acho que um dos meus erros com essa série foi ir com muita sede ao pote, talvez. Porque eu vi essa série há muito tempo atrás. Eu vi a resenha no canal da Pan Gonçalves. Eu acho que nem era canal ainda, era blog. E eu fiquei apaixonada, falei, nossa, que diferente. A personagem principal é uma mulher que é uma assassina. Totalmente diferente, né? Enfim, fiquei com vontade de ler, só que esse livro estava sempre muito caro e eu não conseguia comprar. Então, quando eu consegui comprar, eu acho que a minha expectativa estava muito elevada, mas muito elevada mesmo. E eu acabei me decepcionando por causa disso. O meu problema com o primeiro livro foi que eu achei ele muito confuso, e eu percebi que isso, na verdade, é uma característica da Sarah J. Maas. Ela constrói um mundo totalmente diferente do que a gente tá acostumado, e ela joga esse mundo na nossa cara, só que ela não explica as origens desse mundo, ela não explica o porquê das coisas. Isso é uma coisa que me incomoda muito na leitura dos livros dela. Mas, enfim, eu tava lá lendo e eu tava, de repente, lendo sobre uma assassina e um reino e, de repente, tinha magia no meio e eu ficava muito confusa da onde vinha essas coisas. Eu achei o livro todo muito confuso, mas, mesmo assim, eu segui pro segundo.
A sinopse do segundo livro acaba tendo spoilers do primeiro, então eu não vou poder ler ela aqui pra vocês, mas o segundo livro é Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, mais uma vez com uma capa maravilhosa. Eu acho muito legal que é sempre a Celaena aqui na frente, né, de frente pra capa, com uma roupa de assassina e tudo mais, e atrás é ela sempre com um vestido com a mesma pose, então como se ela fosse 2 em 1. Eu acho muito legal, essa capa é uma das minhas favoritas. E o segundo livro, apesar de continuar sendo um pouquinho confuso, apesar de não ter feito eu me apaixonar completamente pela história, eu gostei. Eu gostei bem mais, eu achei que as coisas foram melhores explicadas, eu consegui me relacionar mais com os personagens e me conectar mais com eles. Ainda não foi perfeito, mas eu consegui ter esse avanço em relação a isso, em relação a toda essa confusão que eu tava sentindo no primeiro. E aí, o próximo livro que eu li da série foi o Lâmina da Assassina. Esse livro é um prequel, ou seja, ele acontece antes do livro 1, antes da Celaena ser colocada, aprisionada nas minas de sal de Endover. Então esse livro é a vida dela antes também, uma capa linda, ela aqui como assassina e aqui ela como princesa, né, tipo, meio que real, assim. E é muito lindo. E foi o primeiro livro que eu realmente gostei e me empolguei de ler da série, sabe? Não achei a história maçante, achei que a história me envolveu muito mais. Acho que talvez porque não tinha coisa pra explicar antes, eu achei que a história fez muito mais sentido pra mim. Então eu realmente gostei muito desse livro, muito mesmo. Uma pena que ele tá embolorando tudo aqui. Ai, galera, recorde. Então foi o primeiro que eu gostei de verdade. E aí depois desse, como eu tava empolgada com a série, eu fui ler o terceiro. E abandonei. Eu fui ler o terceiro livro e eu resolvi abandonar a série porque eu não me conectei nada com a história. Eu odiei a história e talvez eu tenha lido num momento meio ruim da minha vida, que eu não tava afim. Talvez eu estava numa ressaca literária, não sei. Só sei que eu não gostei. A questão é, esse livro, ele é contado em 3 cenários diferentes. O cenário da Celaena, o cenário do Chaol, que é um dos personagens que a gente conhece no primeiro livro mesmo, e o cenário de uma personagem nova, que chama Manon. Essa personagem nova, ela é uma bruxa e ela vive numa cultura com coisas totalmente diferentes da que a gente já tá acostumada com o livro, que a gente já demorou pra acostumar, mas que a gente já acostumou. E, novamente, a autora não explica nada sobre essa nova cultura, não explica nada por que tem aquelas atitudes, por que as coisas são daquela forma, por que existe uma hierarquia lá e por que a hierarquia é dessa forma, por que as pessoas agem como elas agem. Ela simplesmente joga, olha, ela é uma bruxa, elas agem dessa forma e é assim. E eu sinceramente acho que isso acaba fazendo a gente não entender um pouco as atitudes dos personagens. Por exemplo, quando um personagem tem uma atitude muito ruim que você não concorda, se você não sabe o porquê que ele tem aquela atitude, se você não sabe o porquê tá por trás, você acaba não entendendo. Então eu acho que isso fica muito raso. Mas enfim, resolvi reler o livro. E nessa nova leitura, por incrível que pareça, o cenário da Manon foi um que eu me apeguei bastante. Eu me apeguei muito à personagem, na verdade. E o cenário que eu mais odiava ler era o do Chaol e do Dorian, né? Porque eles dividem o cenário assim. Eu simplesmente achei esse cenário muito ruim de ler, porque enquanto no cenário da Manon e da Celaena tava acontecendo muita coisa, nesse cenário não acontecia nada. Parecia que eles estavam só enrolando e conversando e planejando e fazendo as coisas e, tipo, nada acontecia de verdade, sabe? Sinceramente, tinha partes que eu simplesmente falava, não é possível que eu vou ter que ler, tipo, 30 páginas do Chaol ou do Dorian de novo, porque nada acontecia, não tinha nada de empolgante acontecendo. Então, eu realmente odiei ler essas cenas. Inclusive, eu fiquei sabendo que tem um spin-off que é só sobre o Chaol, que eu preciso ler pra entender o resto da série. E eu já tô preocupadíssima. O bom foi que no final, que foi minha parte favorita, assim, o final realmente me empolgou demais. O Chaol e o Dorian quase não aparecem. Quando aparece é uma parte muito boa, então, pelo menos no final, eu consegui levar a leitura muito bem, assim, sabe? Assim, a minha opinião geral sobre o livro é que ele poderia ser menor do que ele realmente é. Como eu falei, a parte do Chaol e do Dorian tem muita enrolação, eu acho que é pura enrolação. E a parte da Celaena, apesar de ser a parte que eu mais gosto, poderia ser menor também. O que eu sinto é que a autora colocou muitos elementos que não acrescentam em nada pra história. E posso estar errada, mas enfim, foi o que eu senti. E acho que esse livro poderia ser menor do que ele realmente é. Até 75% da leitura eu estava decidida a abandonar o livro, eu não estava aguentando mais. E não passar mais perto de Trono de Vidro, sério. Mas chegou o final e eu tive que dar meu braço a torcer. No final, todos os cenários ficaram realmente muito empolgantes e muito bons. Então eu tenho que dar meu braço a torcer. E a partir de agora, eu vou falar um pouquinho com spoilers. Eu vou deixar em algum lugar aqui da tela
a palavra spoiler pra vocês saberem. Mas se você quer pular essa parte de spoiler, eu falo pra você pular pra este minuto aqui que eu vou colocar em algum lugar da tela, que aí vai estar spoiler free pra vocês. Mas agora eu vou precisar falar um pouquinho com spoilers pra falar um pouco mais sobre a minha opinião sobre as coisas. Vamos começar pelo final da parte da Manon. Bom, tem aqueles jogos lá, o final daqueles jogos lá, que eu não entendi por que tem aqueles jogos, não entendi qual que é o propósito daqueles jogos. É isso que eu falo quando eu falo que falta um pouco de explicação. E eu confesso que eu fiquei bem tocada com a parte que aquela serpente alada da bruxa sangue azul, se não me engano, ela se sacrifica pela dona. Eu achei muito bonita essa parte. E o que eu consigo ver, o que eu me identifiquei tanto com a Manon, é que apesar dela viver numa cultura assim toda violenta e tudo mais, a Manon é muito diferente por dentro, assim. Ela passa essa ideia toda violenta, toda, ai, sou bruxona e tal, sou violenta, vou te matar. Só que ela é uma pessoa muito diferente por dentro, muito boa por dentro mesmo. A relação que ela cria com Abraxos, eu acho que fala Abraxos, é muito bonita, eu acho que vai ser explorada mais pra frente nos outros livros, mas eu achei muito bonita mesmo. E enfim, eu acho que ela é totalmente diferente, assim, do que ela mostra pras pessoas. E isso a gente consegue ver no livro. Aquela avó dela é uma vaca, e a gente não sabe por quê. Por que tem essa hierarquia? É isso que me irrita. Porque a gente não sabe por que a avó dela age dessa forma, a gente não sabe por que essa hierarquia é dessa forma, o que significa essa hierarquia. Então, isso me irrita um pouquinho, mas ok. Inclusive, nem é explicado por que as bruxas, no geral, são tão violentas umas com as outras e tudo mais, por que elas odeiam as bruxas crochã lá, e enfim, não explica nada. O que eu mais gostei realmente foi a Manon e o Abraxos, inclusive Abraxos reizinho, sem defeitos, amei. O final do cenário da Selena, que é um dos cenários favoritos meus, assim, também foi sensacional. Toda aquela parte dela quase morrendo, né, e todas aquelas memórias passando, de toda a vida dela passando pela mente dela. E foi muito bonito, acho que é muito tocante, você acaba se conectando bastante com a personagem quando você sabe tudo que ela passou. Ela revivendo o dia que os pais dela foram assassinados e ela deitando na cama e vendo que a cama tava molhada, achando que era chuva e na verdade era sangue deles. Tudo isso é muito tocante. Eu acho que no mínimo você acaba sentindo empatia pela personagem quando você lê um negócio desse. E foi maravilhoso essa parte, sinceramente. A parte com a Maeve também, que pessoalmente eu acho um pouco mal explicada demais essa árvore genealógica dela, mas tudo bem. Também foi maravilhosa, tipo, ela se colocando como... Esqueci a palavra. Enfim, ela se colocando diante da Maeve e colocando que ela é foda e que ela também tem os direitos de fazer, tipo, o que ela quer e tudo mais. E que ela não ia ficar seguindo as ordens da Maeve. Bom, tudo isso foi muito foda, assim. Eu vi uma parte da Selena que às vezes a gente espera ver e acaba não vendo. E apesar de, assim, no final ter dado tudo muito certo, assim, ela conseguiu libertar o Rowan até de um juramento eterno, né? Tudo deu muito certo no final. Mas enfim, eu gostei muito dessa parte. Eu senti que a Selena emanou poder, assim, nessa cena. E é isso que eu gosto de ver dela. Eu acho que ela é uma personagem muito poderosa, assim. Não poderosa, tipo, magia, mas poderosa, tipo, de se colocar como poderosa, sabe? E eu só queria ver ela atacando fogo em tudo, literalmente. E apesar de eu ter odiado a parte do Chaol com o Dorian, praticamente o livro inteiro, o final foi muito bom. Toda a ação que faltou no livro todo teve no final. Aquele rei desgracento matando a Sorcha, acho que fala Sorcha, tipo, a sangue frio na frente do filho, e justamente pra, tipo, torturar o filho. Tudo bem que ela era traidora e tudo mais, mas ela era traidora pro nosso lado, né, galera? E ele torturou o filho matando ela na frente, sabe, a sangue frio, e foi muito pesado. E aí o Dorian libertando todo o poder dele e, tipo assim, tocando terror em tudo. Putz, eu esperei muito por isso. Desde que eu descobri que o Dorian tem poder, eu esperava ele fazer alguma coisa contra o pai. Mas aí no final, enfim, eu quero saber como que vai dar agora os próximos livros, porque a Selena tá voltando pra Adarlan e o Dorian tá, aparentemente, preso com o pai dele agora, sendo controlado pelo pai dele. Então eu quero muito saber como é que vai se dar esse desenrolar dessa história. Então sim, o final acabou me fazendo ter vontade de continuar a série. Eu vou sim continuar Trono de Vidro. Eu quero comprar o próximo livro, já que eu tenho os livros físicos, eu quero continuar comprando. Mas o próximo livro tá sempre muito caro, então tô esperando, talvez no Amazon Day pra comprar. Enfim, pessoal, é isso. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra você comprar qualquer desses livros que eu tenha falado.
E assim, eu indico vocês a lerem e tirarem suas próprias conclusões. Pode ser que você discorde totalmente de mim, pode ser que você concorde. Inclusive, se você já leu a série, eu quero que você fale aqui embaixo as suas opiniões. Cuidado com os spoilers, mas fala aqui embaixo suas opiniões, se você concorda, se você discorda. Enfim, eu adoro ver sobre isso, adoro ver a opinião de vocês também. Eu definitivamente sinto que eu tô lendo mais por curiosidade e por ter apego aos personagens do que pela história em si, mas de qualquer forma eu vou continuar lendo e, enfim, espero que seja bom, espero que eu me empolgue com a série e é isso. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, não esquece de deixar seu like no vídeo que ajuda bastante a gente aqui no canal e se você gosta que eu fale de livros aqui na internet, deixa o seu like. Não esquece também de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que eu vá postar aqui nos próximos dias, tanto de livros, quanto de estudos, quanto de qualquer outra coisa. Se você não é inscrito, não esquece de se inscrever. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.